Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca aqui novamente. Eu sou professor, sou advogado e hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre inquérito policial, tá? Então vejam, ah, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo e ele, vamos dizer assim, ele é o início de tudo, tá? Então tudo começa o quê? Quando alguém fica sabendo da ocorrência de um crime, né? Fica sabendo, toma conhecimento ali e vai avisar as autoridades. Como que é feito esse aviso? Por meio do boletim de ocorrência. Então a pessoa vai registrar um boletim de ocorrência, tá? Na delegacia de polícia. A autoridade policial, tomando conhecimento, ela vai instaurar ali o inquérito policial, ok? Esse inquérito ele vai ter qual a finalidade? Então, vamos definir aqui o que é o inquérito policial. É o conjunto de atos praticados pela autoridade policial, tá? Então, autoridade delegado de polícia, com o objetivo de investigar a autoria e as circunstâncias de uma infração penal, reunindo provas preliminares que permitam ao Ministério Público decidir se deve ou não oferecer a denúncia, ok? Então, quando alguém vai na delegacia, não vai fazer uma denúncia, vai registrar um boletim de ocorrência e vai dar uma notícia crimes, né? E a partir do conteúdo que se tem ali, inicia-se o chamado inquérito policial. Então, é o início da persecução, termo técnico, tá? Persecução penal, onde se busca descobrir quem cometeu o crime e como o crime ocorreu, circunstâncias, qual que é a base legal? Ele está previsto lá no artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal. O artigo 4º diz assim: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Como que ele pode começar? O inquérito policial pode começar de ofício, quando, por exemplo, ocorre uma prisão em flagrante, tá? Nós temos aqui no canal um videozinho falando da prisão em flagrante, como que ela ocorre, ou pelo boletim de ocorrência também. Então, a autoridade pode ali, de ofício, abrir um inquérito policial, ok? Também por requisição do Ministério Público ou do juiz. Eles podem fazer o requerimento ali, por requisição, né, do Ministério Público ou do juiz. Por representação da vítima, é o que geralmente se fala, né? Existem alguns crimes que eles se processam mediante a chamada representação. Como que é isso? Por exemplo, o crime de ameaça, né? Crime de ameaça, a pessoa vai, registra um boletim de ocorrência, diz que está sendo ameaçada por tal pessoa e ela tem o quê? Tem 6 meses para fazer a representação. O que que é a representação? É uma coisa bem simples. Aliás, você pode fazer na hora do boletim de ocorrência mesmo. Você diz, eu quero representar. Pronto. O escrivão ali, a pessoa que está fazendo registrando, né, o seu boletim de ocorrência, já sabe que você vai representar. Ou seja, que você quer que aquilo ali se transforme no inquérito policial, que haja ali a persecução, a investigação, né? E que o suposto ali ofensor venha a ser responsabilizado, ok? Quais as características do inquérito? Então, o inquérito policial, ele é escrito, tá? Todos os dados têm que ser reduzidos a termo, tá? Ele é sigiloso, tá? Então, aqui, por exemplo, não tem a fase de defesa, não é o momento de defesa ainda, chamada ampla defesa, contraditório, não é o momento aqui. Indisponível, uma vez instaurado, o delegado não pode arquivá-lo por conta própria. Ele é inquisitivo também, tá? Não há contraditório para defesa, como nós falamos, porque aqui é a fase pré-processual, né? Não se tem ainda uma ação penal em andamento, é só um procedimento administrativo, tá?
E ele é discricionário, a autoridade policial decide as medidas mais adequadas para a investigação, ok? O inquérito policial, ele tem regras, né? Quando, por exemplo, o réu está preso, ele tem que ser concretizado, tem que terminar ali em 10 dias. E quando o réu está solto, 30 dias. Existem exceções ali no caso dos crimes lá da lei de drogas, tá? Quando o réu está preso, são 30 dias, que pode ser prorrogável ali por mais 30, e quando o réu estiver solto, prorrogáveis por 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Por quê? Porque o crime de droga, ele requer mais tempo, às vezes a substância apreendida vai para o laboratório, então, para se verificar se é droga, se não é. Então, por isso, o inquérito policial, quando o assunto aqui é drogas, né? Crime de drogas, o prazo é maior, ok? Finalidade. A finalidade do inquérito é fornecer elementos de informação para que o Ministério Público ofereça denúncia ou requeira o seu arquivamento. Tá? Então, o juiz, realizado todo esse inquérito, toda essa investigação, reduz tudo a termo, junta ali os elementos de informação. Né? O que são os elementos de informação? Quando ocorre um crime, por exemplo, um crime um homicídio, por exemplo, né? Eles fazem ali, a primeira autoridade que chega precisa isolar o local. Por quê? Porque a perícia, né, vai chegar para colher esses elementos de informação. Tá? Então, os elementos de informação é o início ali dos indícios, dos resquícios que vão ali serem transformados em prova, por exemplo. Tá? Então, uma gota de sangue que vai ali levar para o laboratório para descobrir de quem é, se é de um ser humano, se é de um animal e tudo mais. E aí, mediante já o Ministério Público lá, o parquê, que é o fiscal da lei, né? Já diante do inquérito policial, ele vai analisar e ele decide se oferece a denúncia ou se ele pede o arquivamento. O que é oferecer denúncia? Oferecer denúncia é quando o Ministério Público envia para o juiz, né, solicitando a abertura ali da ação penal, ok? Então, ele está oferecendo a denúncia. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público, tá? Não é a pessoa que vai na delegacia fazer a denúncia. A pessoa que vai na delegacia vai dar uma notícia de um crime e registrar o boletim de ocorrência, ok? Vamos dar um exemplo prático aqui, pessoal. Homicídio, matar alguém, tá? Um corpo é encontrado em via pública, por exemplo. E ali observa-se que tem ali indícios de que a pessoa foi assassinada. Então a polícia instaura o inquérito policial para descobrir quem foi o autor, a motivação, as circunstâncias do crime. Por quê? Porque a materialidade do crime já está ali. Você tem o quê? Você tem o corpo, o cadáver, né? Então, o cadáver já é a materialidade do crime. É necessário buscar o quê? A autoria, quem praticou aquele crime. Então, ali, dentro do inquérito policial, aquelas investigações preliminares, né? Colheita de material, colheita de impressões digitais, aquela coisa toda ali que a perícia faz. Então, são colhidos depoimentos, feitas perícias, requisitadas imagens de câmeras com provas e o Ministério Público oferece aí a denúncia. Vamos dar um exemplo 2 aqui, no caso de estelionato, por exemplo, crime de estelionato. Um idoso é enganado e perde dinheiro em uma fraude bancária. Com base no boletim de ocorrência, o delegado instaura o inquérito policial, ouve as testemunhas, pede informações ao banco e identifica o autor do crime por meio de transferências eletrônicas. Então vejam que houve a chamada investigação aqui, tá? Então, testemunha é uma prova testemunhal, tá? As informações do banco também vão servir aqui como prova. As transferências eletrônicas, para que conta que foi o valor ali, né, na qual a vítima, né, ou no caso o idoso, sofreu aqui o crime de estelionato. Então, é isso que o inquérito policial ali, resumidamente, faz, ok?
Mais um exemplo aqui. Tráfico de drogas, por exemplo. Durante uma abordagem, a polícia encontra drogas com um suspeito. A autoridade policial instaura o inquérito, requisita laudo pericial, tá? Ouve os policiais e o suspeito e envia o relatório final ao Ministério Público. Tá? Então, esse laudo pericial para verificar se o que foi apreendido ali de fato é uma droga. Ok? Etapas do inquérito: notícia, crime, instauração, diligências, relatório final. No final, o delegado vai fazer um relatório ali bem minucioso da situação, das circunstâncias, tudo, e aí ele envia para o Ministério Público, ok? Em síntese, pessoal, o inquérito policial é o primeiro passo da persecução penal e ele serve para reunir ali as provas iniciais sobre o crime, né, e seu autor. Não é um processo judicial, mas é um instrumento de investigação que fundamenta a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, ok? Então, é um inquérito policial. Às vezes a pessoa nos procura, eu preciso ver o meu processo lá na delegacia. Na verdade, não existe ainda um processo, é só um procedimento administrativo ali. O inquérito, ele é um procedimento ali na esfera administrativa. O processo em si, processo judicial, é quando o juiz recebe a denúncia feita ali pelo Ministério Público e transforma, tá? Vocês já devem ter ouvido aí, ou na televisão, quando alguém diz assim, olha, o fulano tornou-se réu na ação penal que julga tal situação. Então, ele deixou de ser indiciado, lá no inquérito ele é indiciado, porque há indícios da culpabilidade dele ali, né? Ele é o acusado, ele é o suspeito, ok? Dentro da fase de inquérito. Quando você tem ali a abertura de uma ação penal, de um processo, aí ele deixa de ser o acusado e passa a ser réu, ok? Pessoal, muito obrigado por você ter ficado aí até o final e um grande abraço. Inscreva-se lá no canal.